Queria ler um texto com vocês lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Esse, inclusive, é um dos versículos mais fáceis que tem para você decorar na Bíblia, meu irmão. É molezinha. Glória a Deus. Amém. Enquanto isso, vamos aplaudir a Jesus pela banda maravilhosa que nós temos. Glória a Deus pela vida de vocês. Permanece o teclado, fazendo aquele papel incrível do tangedor. Você sabe que o profeta, ele não dispensava a música, né? Você vê que no Antigo Testamento, quando o profeta ele ia profetizar, antes de abrir a boca para liberar alguma palavra, ele solicitava o tangedor. Quem é o tangedor? É aquele que toca algum instrumento de corda, para fazer um som, para que esse som pudesse atrair a presença do Senhor. Não que seja necessário, a presença já está nesse lugar. A presença já está aqui. E o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,19, perdão. 1 Tessalonicenses 5,19. A palavra diz assim: não extingais o espírito, ok? Em algumas outras versões vai estar: não apaguem o espírito. Mas o sentido, o significado é o mesmo. Se você parar para analisar na sua Bíblia, espírito está com E maiúsculo, sim ou não? Porque obviamente não se trata do espírito humano, o espírito do homem, é o Espírito Santo. Uma das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos viver de um modo onde a nossa conduta não venha promover a extinção do Espírito Santo em nós. Está dizendo: não apaguem o Espírito. Não que seja possível apagar a pessoa do Espírito Santo, porque, conforme diz lá em Hebreus 9,14, ele é o Espírito eterno. Então ele não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele é eterno. Quando a Bíblia nos fala que não devemos apagar o Espírito, está falando sobre a presença dele. Está falando sobre a ação do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, preste atenção nisso. A presença do Espírito Santo na tua vida, ela pode aumentar, como também ela pode diminuir. A presença do Espírito Santo é como um fogo. Preste atenção, imagina que eu acendo um fogo aqui, nesse exato momento. Eu vou trazer, obviamente, o combustível, né? Mundialmente conhecido, mais famoso, mais popular, a lenha. Eu coloco aqui um pouco de lenha, e esse fogo, ele acontece. Só que você vai perceber que o fogo, ele é reativo. A maneira que eu trato o fogo vai determinar se ele vai continuar aceso, vai determinar se ele vai aumentar, e vai determinar se ele vai diminuir. Tudo depende da minha interação, tudo depende do que eu vou fazer em relação ao fogo. Eu posso colocar mais combustível, eu posso colocar mais lenha, e assim consequentemente ele vai acender, vai ficar mais intenso. Como também eu posso não colocar combustível, e aos poucos ele vai esmaecendo, vai esmaecendo, vai esmaecendo, até chegar ao ponto que ele se apaga. Existem pessoas que elas já não conseguem mais orar, são pessoas que já não conseguem mais jejuar, não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais congregar. Talvez chegou aqui nessa noite alguém nessa condição: pastor, a minha vida está assim, realmente eu não consigo mais orar, eu não consigo mais desenvolver uma comunhão com Deus, eu não consigo ler a Bíblia, eu jejuo há muito tempo, eu não faço, eu não... Talvez o Espírito Santo na sua vida tenha se tornado, sabe, aquelas cinzas que ficam depois do fogo? Sabe? Talvez na sua vida o Espírito Santo hoje é isso. Aquelas cinzas. Apenas o indício, o sinal de que um dia houve fogo ali.
Mas eu quero te dizer que nessa noite, se você veio até esse lugar, é porque o Espírito Santo vai mais uma vez acender o fogo, acender a chama. Ele vai restaurar os anos perdidos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Sobre a vida cristã, e é sobre isso que eu quero falar, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não trabalha sozinho. Quando Deus olha para nós, a expectativa que Deus tem sobre as nossas vidas é que nós vivamos de um modo onde nós possamos comparecer com Deus, onde nós possamos caminhar com Deus, porque Deus não se move sozinho, o Espírito Santo não se move sozinho. Tem pessoas que aderiram àquela filosofia, talvez você já ouviu, ou até mesmo você já falou: irmão, como é que está a tua vida? Ah, sabe como é, né? Estou esperando em Deus. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Aquele irmão que você vai perguntar como é que está a vida dele, como é que está a família, como é que está o trabalho. Irmão, eu estou esperando em Deus. É a filosofia da vida dele. Só que o esperar em Deus dele é ficar acomodado num sofá, esperando que Deus vai fazer alguma coisa, sem que ele se movimente, sem que ele se mexa. Você vai ver que o Senhor Jesus, quando aparece para Pedro, ele fala assim: Pedro, pegue o seu barco, vai para alto mar, lança a rede, que você vai pescar. Você vê que ele tinha uma palavra, mas ele não ficou parado. Ele tinha uma palavra, mas ele decidiu agir de acordo com a palavra. Ele agarrou aquela palavra e ele foi caminhando em direção àquela palavra. E ele foi, ele fez, e o resultado você sabe. Ele pescou, uma pesca maravilhosa. Ele teve que colocar em 2 barcos, porque foram muitos peixes. Foi um milagre que aconteceu, uma pesca sobrenatural, mas perceba, Pedro teve que agir. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existe sobre nós uma necessidade de ação. Nós não podemos ser aqueles crentes acomodados que ficam esperando do céu cair alguma coisa. Irmão, do céu só cai chuva e de vez em quando, infelizmente, uns aviões. Mais nada. O céu olha para nós e ele espera ação, ele espera atitude. Veja, lá naquele cenário de guerra, havia o gigante Golias, estava enfrentando todo o exército de Israel. O povo lá, orando, dia após dia: Senhor, mata esse gigante, derruba esse gigante, faz alguma coisa, Senhor. O gigante caiu, porque eles oraram, sim ou não? O gigante só caiu quando alguém decidiu dar um passo de fé e teve atitude, teve ação. Alguém que realmente saiu do sofá e disse: eu vou fazer alguma coisa, eu vou marcar história, eu vou fazer algo. A Bíblia diz que os cristãos da igreja primitiva, eles se moviam de tal modo, com tal autoridade, que quando eles chegavam numa cidade, o povo falava: eita, olha ali, chegaram aqueles que transtornam o mundo. Porque era um povo de ação, um povo que tinha atitude, um povo que se movia com Deus. Não era um povo que esperava em Deus, era um povo que ia. Até porque você vê, a comissão de Jesus sobre nós não é fiquem, é ide. Então não é eu vou esperar, eu vou ficar. Não, eu vou ir, eu vou fazer, eu vou me mover. Porque Deus vai me honrar, Deus vai me respaldar. Em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você. Romanos 8, 26. Vamos ler Romanos 8, 26. Aleluia. Olha só, e da mesma maneira também, o Espírito, olha essa palavra, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero que você me permita ler uma outra tradução, a nova, a Almeida Revista e Atualizada diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Na outra versão está ajuda, nessa versão está assiste. Em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja bem, a palavra que aparece, se você consultar no original lá no grego, eu vou ter que ler porque é complicada, é sonante lambanomai, meu Deus do céu, é um trava-línguas. E eu quero te dizer os significados dessa palavra. Sonante lambanomai.
trabalhar junto com. Olha só. A palavra que você leu lá em Romanos 8:26, ajuda, significa isso, ó. Trabalhar junto com. Lutar para obter algo juntamente com. Ajudar a obter. De um modo simples. Trabalhar lado a lado com alguém. Percebe? Quando você lê lá em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, está dizendo que o Espírito Santo, ele vem e ele trabalha comigo. Está dizendo que o Espírito Santo, se necessário for, ele vai lutar comigo para conquistar algo. Está dizendo que ele vai se achegar do meu lado e juntamente comigo nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer algo. Perceba que não está dizendo que o Espírito vem e você fica parado e ele faz. É vocês juntos. É você e o Espírito Santo. Um trabalho em sintonia. Você e o Espírito Santo. Quando você entende isso, muita coisa muda na sua vida. Quando você entende que aquilo que você está fazendo, você recebe o Espírito Santo para te dar assistência. Você não vai ter medo de dar passo de fé. Você não vai ter medo de ousar. Você não vai ter medo de conquistar. Por quê? O Espírito Santo está comigo, do meu lado, e Ele me ajuda. Eu não ando sozinho, eu não estou sozinho, Ele está comigo. O Espírito Santo trabalha com você. Coloca no telão, por gentileza, Marcos 8:34. Vamos ler juntos. Marcos 8:34. Marcos 8:34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muita gente romantiza isso. Eu quero te fazer entender o real sentido. Eu quero te fazer entender que essa chamada, esse discipulado de Jesus nos custa algo. Na verdade, nos custa tudo. A Bíblia diz que aquele que decide abrir mão da sua própria vida, verdadeiramente ele encontra a vida. Mas a Bíblia fala também que aquele que se apega à sua vida, ele acaba perdendo a vida. Então quando Jesus faz um chamado, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso te lembrar o seguinte: qual foi o exato momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo estava caminhando e Ele tinha uma cruz sobre as suas costas? Qual foi o momento? Vocês estão comigo? Qual foi o momento em que Jesus está ali, caminhando, em uma via dolorosa, em direção à crucificação? Jesus carregou a cruz exatamente nesse momento de morte. Jesus carregou a cruz exatamente no momento em que ele estava indo em direção à crucificação. E na crucificação o que acontece, gente? Não é morte? Então quando você vê Jesus chamando você, mas ele coloca esse requisito, ele diz assim: ei, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, vem. Para onde ele está indo? Cruz. Então o chamado para viver a vida de Jesus começa com a morte. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e porque eu morri para mim, agora Ele vive em mim, agora Cristo vive em mim, porque a vida que eu vivo, já não vivo mais para mim mesmo. Eu decidi viver para Deus, decidi viver para Cristo. Eu preciso te conscientizar então que não existe a possibilidade de viver uma vida cristã se você não iniciar com a morte. Tem crente que quer estar bem vivo. Tem crente que... Mas começa com a morte do seu eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha comigo, eu estou indo para a cruz. Mata o seu eu, mata o seu orgulho, mata a sua arrogância, mata a sua prepotência. Mata aquilo que te impede de ter comunhão com Deus. Você vai ver, inclusive, lá em 2 Timóteo 2,12, nos diz que se padecemos com Ele, se sofremos com Ele também reinaremos. Então, para você reinar, é esse o processo: morte, depois da morte, vida.
Você padece por um tempo, mas depois disso você reina, você governa. O governo só vem depois da morte. Na ótica cristã, você só ganha quando você perde. É uma loucura, eu sei, mas para Deus, para você ganhar, você precisa perder. Nessa noite, muitos aqui precisam abrir mão, perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. E a partir daí, o evangelho começa a acontecer na sua vida. A partir daí, o governo se torna real. A partir do momento que a vida de Cristo habita em você. Você vai ver que Jesus, ele em momento algum se propôs a ajudar você a carregar a sua cruz. Ou ajudou? Ele propôs. Ele falou, pega você, filho, eu estou indo para lá. Estou indo para a cruz. Negue-se a si mesmo, pega você a sua cruz e vem. Bora lá, estou indo para a cruz. Você vem comigo? Vem. Mas em momento algum Jesus disse assim, ei, calma, eu vou te ajudar a carregar a sua cruz. A cruz é sua responsabilidade, querido. Eu estou esperando em Deus. Não, você vai ter que carregar essa cruz todos os dias. Só que eis a boa notícia. Romanos 8, 26, o que a gente leu? Nos ajuda na nossa fraqueza. Então, pastor Dan, a cruz está pesada, mas ei, chama o teu ajudador, chama aquele que vem, ele trabalha com você, ele pega essa cruz, ele te ajuda, mas que você vai chegar onde você tem que chegar, você vai, porque você tem a ajuda do seu lado. O Espírito Santo que trabalha com você. Chega em casa, pesquisa, você vai ver esse o significado. Trabalha com, faz força com, se necessário for, luta com para conquistar algo. Então o Espírito Santo vai estar sempre ali como aquele socorro bem presente, sabe? Aquele momento de angústia que você até pensa em desistir, mas aí você lembra, ei, eu tenho um ajudador, eu tenho o Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas, eu sei que Ele não vai me deixar desistir agora, eu sei que Ele não vai me deixar esmurecer, eu sei que Ele vai me ajudar. Ele vem, Ele levanta a cruz assim com você, vem filho, Ele vai te encorajando, vem, vamos, Ele vai te ajudando, Ele vai te animando. Então o Espírito Santo é fundamental na sua jornada cristã. Não tem como viver uma jornada com Jesus se você não tiver o seu amigo do seu lado, porque quando você cair, ei, está escrito, é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Ai, meu Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele até dá uns trupicão, né? Trupicão. Ele dá mas ele tem o Espírito Santo que ajuda ele. Agora imagina, o cara não tem o Espírito Santo, ele tropeça, ele amba. Porque não tem a ajuda. É óbvio que sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Mas Ele também não age sozinho. É uma parceria, é um trabalho em conjunto. Você e o Espírito Santo. Sabe, se nós olharmos lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então olha só. Pela graça sois salvos. De quem é a graça? De quem é a salvação? Ok, então existe uma graça e uma salvação para me alcançar. Mas a Bíblia está dizendo que se eu não tiver fé, se eu não interagir com Deus, se eu não comparecer com Deus, eu vou ficar devendo. Porque existe a salvação, existe a graça, mas para que eu acesse isso, eu preciso fazer algo, eu preciso crer. Então eu quero conscientizar você que na vida com Deus, o Espírito Santo vai agir, sim, mas Ele espera que você faça algo também. O Espírito Santo age, mas tem um passo que só você pode dar. Tem um passo que Ele não pode dar por você. Lá em Romanos 10, 9 diz: a saber, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos. Mais uma vez, Deus está ali disponibilizando a salvação. Mas essa salvação não cai como chuva em cima de mim, simplesmente sem eu fazer nada. Mais uma vez eu preciso fazer algo. Eu preciso confessar com a minha boca, crer com o meu coração. E aí casa, Deus tem a salvação, eu tenho uma atitude. Deus tem a salvação, eu tenho uma ação. Quantos são salvos aqui? A salvação caiu quando você estava lá sentado sem fazer nada no sofá? Você teve que ir em uma igreja, ou alguém teve que ministrar você teve que ouvir de Jesus, você entendeu que havia um plano de salvação sobre você, e aí você teve que dar o tão esperado passo de fé. Eu creio,
Eu recebo. Quantos aqui vieram confessar Jesus como Senhor e Salvador? Tinha uma salvação que foi anunciada para eles, mas eles precisaram dar um passo. Eles precisaram agir, eles precisaram crer para acessar essa salvação. Sabe, Jesus lá em Atos 1, ele na verdade reafirma a promessa do Pai. E aí ele está lá em Atos 1, conversando com os discípulos após a sua ressurreição. E ele fala, ele é muito claro: não saiam, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E aí em Atos 2, depois de 50 dias, acontece o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, 4. E você vai ver que eles começam a falar novas línguas, uma das evidências físicas do batismo com o Espírito Santo. Eles começam a falar novas línguas, mas você vai ver que eles falavam aquilo que o Espírito Santo lhes concedia. Quem que falava? Era o Espírito Santo? Quem estava falando? Os discípulos. Quem concedia? O Espírito Santo. Mas quem falava? Eram os discípulos. Porque é um trabalho em equipe. Eu te concedo, mas você fala, a gente está aqui, vamos trabalhar junto nesse negócio. Quando você vê um pastor profetizando, ele está trabalhando em equipe. O nosso apóstolo, quando está aqui, profetizando, o Espírito Santo está do ladinho deles, estão trabalhando juntos. Filho, essa é a palavra, vai, libera, aquela metralhadora. Porque é um trabalho em conjunto. Porque tem crente que fala assim: não, eu vou ser cheio do Espírito Santo, e aí ele vai falar, e eu estou tomado, depois, o que aconteceu? Nossa, irmão, não lembro nada, o Espírito falou aqui na minha boca, não lembro de nada que aconteceu. Querendo atribuir ao Espírito Santo algo que ele tem que fazer. O Espírito Santo concede, quem fala é você. Eu acredito muito que é a inspiração do Espírito Santo, mas a voz que você está ouvindo é a voz do pastor Dan. É um trabalho em equipe, o Espírito Santo está ministrando e eu estou falando. Então eu estou consciente do que eu estou falando, ok? Porque ele concede e eu falo, a gente trabalha junto. Glória a Deus, gente, até aí tudo bem? Vamos lá. Para ilustrar um pouquinho melhor isso, para a gente poupar tempo, eu não vou ler, eu vou apenas passar por cima. Vamos lá. Você vai ver que no Antigo Testamento existia um profeta, considerado um dos profetas maiores, o profeta Ezequiel. Ele foi um homem de Deus que esteve nessa terra, e ele viveu no momento onde Israel estava vivendo o exílio na Babilônia. Havia acontecido ali inclusive a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, Israel, Judá, e o povo estava realmente ali no ápice da apostasia. A Bíblia diz que Israel se corrompeu de um modo tão grande que o coração deles ficou muito duro. Deus não conseguia mais tocar o coração deles. Eles estavam obstinados, vivendo uma completa rebelião. E aí eles acabam indo para o exílio. E você vai perceber, se você ler o livro do profeta Ezequiel, que os primeiros capítulos é basicamente ele exercendo palavras de juízo sobre Israel. Palavras duras, muito duras. O livro começa com esse tom: juízo, julgamento. Mas à medida que o tempo vai passando, lá nos últimos capítulos, a partir do 36 você já começa a perceber que o tom da conversa muda. Já não é mais juízo. Deus começa a falar de esperança. Deus começa a falar de restauração. No capítulo 37 existe uma visão muito famosa, a gente conhece, a visão do Vale dos Ossos Secos. Quem já ouviu falar disso? Ezequiel teve essa visão. Você vai perceber que Deus, através de uma visão, pega o profeta Ezequiel e leva ele diante desse vale, e o vale estava repleto de ossos. O detalhe é que aqueles ossos estavam sequíssimos. Imagina o cenário, meu irmão, um vale onde você tem ali um entulho de ossos. Era isso que o profeta Ezequiel estava vendo. Aí Deus pergunta para Ezequiel: e aí, meu filho, isso aí pode viver? O profeta Ezequiel, muito esperto, fugiu da responsabilidade da resposta. Ele disse: eu não sei, quem sabe tu é, quem sabe é tu.
Se o Senhor falar que sim, amém. Se falar que não, o Senhor que sabe. E aí você sabe. Deus fala, meu filho, profetiza. E Ezequiel começa a profetizar. Libera a palavra do Senhor. Na visão ele começa a ver aqueles ossos se mexendo, batendo, chacoalhando. Osso começa a voltar para o seu esqueleto. O osso vindo, perna e antebraço e tudo. E monta ali. E chega um momento em que até a carne revestiu. Aqueles ossos estavam ali. A pele, tudo certinho, tecido. Só que não tinha vida. Aí Deus falou assim, profetiza. E aí ele fala, vento dos quatro cantos. Aí começa a vir a vida de Deus, começa a entrar naqueles corpos, e aquilo que estava morto, que não tinha esperança, que não tinha expectativa, era um cenário de morte, porque veio a palavra do Senhor, o Espírito se moveu, e aquilo que estava morto, agora tem vida. Será que você pode levantar sua mão? Eu quero aproveitar para profetizar sobre a sua vida. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, o mover do Espírito Santo está pairando nesse lugar. Aquilo que estava morto vai reviver. Eu não sei se é o teu casamento, eu não sei se é a situação com os teus filhos, eu não sei se é o teu trabalho, mas aquilo que está morto vai viver pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor se você crê. Aleluia. Aleluia. E Deus termina dizendo, os filhos de Israel, eles acham que não há esperança para eles se veem realmente vivendo essa sequidão, mas eu quero dizer que tem esperança. Eu vou abrir os sepulcros, eu vou tirar eles dessa morte, desse desespero, e eu vou conduzir, eu vou tornar de volta eles para suas casas, para suas terras, dizendo que restauraria. Aí você chega no capítulo 47, que é onde eu quero realmente estabelecer aqui o ponto da mensagem. Vamos ler juntos Ezequiel 47, eu gostaria que você acompanhasse comigo. É importante a leitura para que a gente possa compreender aquilo que até então já estamos falando. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava a meus tornozelos. Verso 4. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Agora preste atenção nas características do que esse rio é capaz de fazer. Olha só, verso 6. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, presta atenção, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Verso 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Diga obrigado, Jesus. O que a gente precisa entender é que rio nenhum é capaz de fazer o que esse rio faz. Nós precisamos entender que o que nós estamos lendo aqui, na verdade, fala sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É uma representação do Espírito Santo. Você vai ver que esse rio é capaz de dar vida. Você vai ver que esse rio é capaz de tornar puro aquilo que está impuro.
você vai ver que esse rio é capaz de dar vida a muitos seres viventes em lugares onde não é possível. Eu te pergunto, no Mar Morto é possível ter vida? O Mar Morto que você conhece, que você já viu vídeo sobre ele, que você já leu, não tem como ter vida lá. É muito sal, 3 vezes mais do que o normal. Nenhum ser consegue se sustentar naquele ambiente. Lá você vai encontrar algumas poucas bactérias que conseguiram se adaptar, é só bactéria. O mesmo acontece na vida da gente, querido. Quando você está morto, não tem coisa boa aí não. Só umas bactériazinhas. Coisinha ruim. Mas aí tem o Espírito Santo, que por onde ele passa, a Bíblia diz que aquilo que está impuro fica puro. Aquilo que está morto vive. Está dizendo que esse rio, ele é capaz de dar alimento, é capaz de curar. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso evidencia a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos aqui podem dizer, pastor, eu posso falar isso, a minha vida era assim, assim, assado. Quando Jesus chegou, mudou tudo. O que estava morto reviveu, o que estava fechado abriu, onde não tinha esperança, agora é só fé, porque o Espírito Santo passou na minha vida. Ei, passa Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo está passando, ele está se movendo nesse exato momento. O Espírito Santo está aqui como um rio de água viva fluindo no nosso meio. Eu posso ver portas de emprego se abrindo. Portas de emprego se abrindo. Promoção acontecendo. Vai vir gente testemunhar, pastor, eu fui promovido. Aconteceu um trem lá, eu fui promovido. Escreve. Ah, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. E aí você vê no texto que nós lemos, Ezequiel nessa visão ele começa a ver esse rio que flui. Ele sai do templo, ele passa pelo altar e ele começa a fluir. Só que um anjo aparece. E o anjo pega, você leu no texto, depois revisa com calma. Faz ele passar pela porta norte. Para que passando pela porta norte ele pudesse ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo, o mover que estava sendo promovido ali do lado de fora. Se eu desenho aqui os pontos cardeais para você. Norte, sul, leste, oeste. O leste vai estar à sua direita, sim ou não? Sua direita, sul vai estar apontando para baixo. O norte aponta para onde? Para cima. O Espírito Santo ministrou no meu coração que para você de fato poder discernir aquilo que o Espírito Santo está fazendo, para você poder discernir aquilo que o Senhor está promovendo em um ambiente, você precisa estar apontado para cima, conectado com o que vem do alto. Você precisa estar sempre aqui mirando para o norte, conectado com as coisas de Deus. Porque quando você está ali nas dimensões em Cristo, aí você consegue ter um discernimento mais amplo daquilo que o Senhor está fazendo. E aí, saindo pela porta norte, que aponta para o alto, o anjo chega e faz aquele belo convite. Tinha um rio imenso, saía do templo, mas ia correndo aquele rio. O anjo fala, bora meu filho. O Ezequiel fala, bora. Aí diz que o anjo ele tem uma vara de medir. Ele mede 500 metros e eles vão caminhando. Você imagina, um rio que você caminha 500 metros. Você vai entrando ali, rio adentro. Quando você chega, 500 metros que você andou, as águas estão aqui nos artelhos, ou tornozelos. Você já viu um rio assim? Só Deus para ter essa grandeza, né? E aí diz que o anjo mede mais 500 metros. E eles vão, 500 metros. Chega lá. 500 metros, as águas agora estão onde? Joelhos. Pararam? Continuaram caminhando. Rio adentro. Mais 500 metros. Agora onde que as águas davam? Nos lombos ou cintura. Pararam? Continuaram andando. 500 metros. Prosseguiram. Aí chegaram. Diz Ezequiel que, tendo andado já 2 quilômetros, né? 500,
2 quilômetros. Imagina, 2 quilômetros, rio adentro. Adentro. Que loucura, né? Rio adentro. 2 quilômetros. Aí chega um momento em que ele fala, olha, aqui o pezinho já não bate mais no chão. Aqui é fundo demais para andar a pé, fundo suficiente para nadar. Mas o que eu quero dizer é que as águas aqui, meu filho, são profundas. Ah, meu Deus, águas profundas. Ei, eu quero te dizer, calma aí. Você começa a sua vida com Deus, você está assim, ó. O Espírito Santo está aqui, ele é esse rio. Aí você vê o pastor falar, você vê a pregação, eu quero esse rio. Aí você começa, você está aqui na margem. Aí você começa, meu Deus do céu. Vou começar daqui, aqui. Comecei daqui. Eu começo desse lugar, eu vou andando. Meu Deus, eu já estou andando 500 metros, não é? Tem gente aí que nem está tão sedentário que não anda 500 metros. Passa o dia todo não anda 500 metros. Para ir na padaria tem que pegar a moto. Aí ele caminha. Quando ele vê, poxa, está no meu tornozelo, eu estou caminhando aqui, mas está só no tornozelo. Aí ele não para, ele vai. Vai mais um pouquinho. Poxa, já está no joelho, top. Aí ele vai mais um pouquinho, quando ele vê, cintura. Tem que se conformar, querido? Água na cintura, você se conforma? Hein? Você se conforma com a água na cintura? Tem certeza que não? Pensa para me responder, você tem certeza que não? Eu vou te falar que por mais que Deus tenha reservado para você esse destino espiritual, que são as águas profundas, existem pessoas que não querem mergulhar, por incrível que pareça, por mais maravilhoso que seja, tem pessoas que não querem as águas profundas. Sabe por quê? Você vai ver, Ezequiel falou, aqui o pé já não toca mais no chão. Quando você está em águas profundas, você perde o controle da sua vida. Já não é mais você que dá o norte para os seus passos. Agora você é guiado pelo Espírito Santo. É o rio que te conduz. É o rio que flui na sua vida. E por mais que isso seja lindo, e por mais que muitos anseiam viver essa realidade, muitos não querem, justamente pelo fato de que perde controle. E tem pessoas que gostam aqui, ó, eu quero controlar tudo. Tem que estar tudo aqui, ó, debaixo dos meus olhos, eu tenho que saber. Quer controlar tudo. O problema é que quando você tem um controle, você não percebe, mas você tira ele da mão do Senhor. Quando você tem um controle, é você que determina como as coisas vão acontecer. É você que dita como que as coisas vão suceder. E nem todos estão dispostos a isso. E um outro detalhe, a gente tem aqui esse paninho vermelho aqui. Dá um aqui, meu irmão, por gentileza. Deixa eu ver. Vamos ilustrar para os irmãos. Você vê que é um processo, é uma jornada, as águas profundas. Você vê que o profeta não mergulhou em águas profundas logo de primeira. Ele teve que desenvolver todo um caminhar. E não foi pouco. 2 quilômetros. Rio adentro. Aí o primeiro nível é isso aqui, ó. Só tem água até aqui. Você consegue me ver? Você está me vendo? Sério? Para de bobeira. Fala sério. Está me vendo? Porque eu estou muito visível ainda. Tem muito de mim exposto. Mas quanto mais eu vou entrando ali, ó, rio adentro, me envolvendo com o Espírito Santo. Está no joelho já é alguma coisa, né? Sim ou não? Está me vendo? Capaz? Sério? Porque tem muito de mim exposto ainda. Mas você não se contenta, você quer mais. Você na cintura. Já é bom, né? Tem gente que na praia nem passa disso, né? Você está me vendo? Para. Sério? Está vendo? Dá para ver? Porque, por mais que eu já esteja consideravelmente, né, aprofundado, tem muito de mim ainda aparecendo. Mas daí chega um ponto, meu irmão. O cara não está nem aí para a reputação dele, não está nem aí se estão vendo.
Ele quer desaparecer, importa que ele cresça, eu diminua, ele desenvolve intimidade com o Espírito Santo, até que ele acessa as águas profundas, meu irmão. Nessa hora você não me vê mais, exceto os irmãos aqui do lado, mas quem está na frente não me vê mais, porque eu desapareço para que somente Ele seja visto em minha vida. Ei! Quando você está mergulhado na presença, você desaparece, e o que as pessoas veem na sua vida é a doce presença do Espírito Santo. Nossa, como é bom estar perto daquele irmão, ele transmite uma paz. Meu Deus, quando eu estou mal, aquele irmão sempre vem me dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Olha, a Bíblia fala que Moisés viveu o ministério da morte, que foi gravado em pedras. E nesse ministério, ele já viveu, olha só, a Bíblia chama ministério da morte. A Bíblia diz que o ministério de Moisés foi o ministério da morte gravado em pedras. Agora eu te pergunto, quando você olha para a vida de Moisés, ele não fez coisas extraordinárias? Sim ou não? Ele não viveu milagres incríveis? Imagina, ele andava e Deus acompanhava. A Bíblia diz que no deserto os sapatos estavam sempre novinhos, não gastava as roupas. Havia uma constante de milagres, Deus estava sempre ali operando, coisas incríveis. Foi Moisés que abriu o mar vermelho, cara. Você tem noção? Um homem, vivendo o ministério da morte. A Bíblia diz que nesse ministério a glória era transitória, ou seja, temporária. E mesmo vivendo uma glória temporária, ele fez coisas incríveis com Deus. A ponto dele descer do monte, as pessoas olharem para ele: cadê o Moisés? Não vejo, porque só resplandece a glória. E ele estava vivendo o ministério da morte. Deixa eu te falar uma coisa, você não está no Antigo Testamento, amado. Dá um glória a Deus aí. Você não está no Antigo Testamento, você está no que nós chamamos de nova aliança. Essa nova aliança fala de uma glória que já não é mais transitória. Agora essa glória é permanente. Agora essa glória, ela fica, ela faz morada em você, ela habita em você. Então, se foi possível ver o rosto de um homem carregando a glória de Deus, sendo que o Espírito Santo nem habitava dentro do homem, imagina agora. Ei, anseie por isso. Inflame o seu coração com esse desejo de desaparecer, para que em sua vida somente seja visto Cristo. Quando você aparece demais, irmão, tem muito problema. Tu arruma muita confusão, cara. E não é aquelas confusão boa que o apóstolo fala. É confusão ruim, contenda com os irmãos, ficar brigando, fazendo fofoca, uma coisa feia, chata. Porque tem muito de você, então você... Mas quando você mergulha, ó, no profundo, só vê o rio, só vê a presença. Anseie por isso, anseie por isso. Aleluia, aleluia. Talvez não seja você, quem sabe você conheça aquele crente que está há 30 anos aqui, ó. O rio está passando, meu Deus, nesse rio, olha que casamento restaurado. Olha, o filho estava perdido, agora está lá, louvando a Deus. É o primeiro a chegar no culto de sábado nos jovens. Por quê? No rio acontecem milagres. Na presença você vê coisas incríveis acontecendo. Mas o cara está lá só olhando. Ele vê o irmão sendo abençoado, ele vê o outro irmão contando testemunho, porque o irmão está no rio. E a Bíblia diz que esse rio cura, esse rio restaura, esse rio é remédio, esse rio dá alimento. Então quem está no rio é tocado por esse rio, é atingido pela glória que há nesse rio, nessa presença. Mas o cara está lá, não, pelo fato de que eu não quero desaparecer, né, eu quero estar sempre bem visível, minha carne bem exposta. Eu não quero perder o controle da minha vida, né? Quem governa a minha vida sou eu sou capitão do meu destino. Aí ele fica lá na margem. Ele fica esperando que o rio faça por ele aquilo que ele tem que fazer. Ele quer que o rio se jogue nele. Venha, rio, se jogue em mim. Somos nós que temos que nos jogar no rio. Sabe? Você vai ver lá em
se eu não me engano é Efésios 5:18, não precisa abrir, mas a Bíblia fala, não sejam dados ao vinho. Quem já leu isso? Amém, amado? Não sejam dados ao vinho, onde há brigas, confusões, contendas, mas enchei-vos de quem? Presta atenção, não estamos colocar só para o povo ler e saber que eu estou lendo da Bíblia, né? Para não vir nenhum irmão revoltado, não... E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu te perguntar, com base no que você está lendo aqui e em tudo que você está ouvindo até agora, se você ficar aqui na margem, você vai ser cheio? Para ser cheio, o que você tem que fazer? Se jogar. A gente tem um conceito errado de intimidade. A gente costuma dizer que intimidade implica no quanto eu tenho de Deus. Quanto mais eu tenho de Deus, mais íntimo eu sou. Quando na verdade intimidade verdadeiramente é o quanto o Espírito Santo tem de você. Intimidade com Deus não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. Se eu fico na margem, eu me encho dele? Agora, à medida que eu vou indo, cada vez mais, quando eu avanço, os níveis vão subindo. Então, quanto mais eu estou entregue a ele, mais eu tenho dele. Quanto mais você se entrega, mais você é cheio. Chega uma hora que cobre tudo, não vê mais nada. Tão cheio. Então, ser cheio não é esperar que ele vai vir e vai te encher. Não é isso que está escrito. Está dizendo que você tem que se encher. Enchei-vos. Isso aqui está no ato contínuo. Encham-se, continuem se enchendo, não parem de se encher. É um trabalho diário que você tem. Eu preciso me encher. Enchei-vos. Eu preciso, dia após dia, ter o trabalho de me encher do Espírito Santo. E como que eu me encho? Me lançando nele. Entrando nesse rio. O segredo é não ficar satisfeito, querido. Ser grato. Grato de verdade. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez até agora. Mas sabe uma coisa? Eu quero mais. Eu quero mais. A água no joelho não me satisfaz. A água na cintura não me faz. Eu quero a profundidade. Eu quero mais, mais. E vai, avança. Faça alguma coisa. O rio está ali. A presença está ali. Mas você precisa ter interesse. Você precisa andar. Amém, queridos? Esse é o lugar que Deus tem para você. Águas profundas. A banda pode subir, por gentileza? Será que você pode dizer um aleluia, um glória a Deus aí? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aleluia. Salmo 81:10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você vai ver que são 3 estágios: Egito, deserto, terra prometida. Tem irmão aqui que Deus tirou do Egito. Tem irmão aqui que Deus está tirando do Egito. Tem irmão que agora está no deserto. E tem irmão que já está na terra prometida. Para quem está no deserto, irmão, a tua esperança é essa. Depois do deserto, tem a terra prometida. O segredo é não parar. Senão vira comida de bicho. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Olha só, não precisa fazer isso, tá? Senão vai... abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Olha só, Deus está aqui nessa noite querendo encher a tua vida de bens, querendo encher a tua vida de alegria, de paz, de fé, de cura. Só que mais uma vez, é um trabalho em conjunto. Ele me enche, mas eu tenho que abrir a minha boca. Você precisa abrir a sua boca. Não é no sentido literal, irmão, pelo amor de Deus. Vou te tacar um microfone se eu tiver assim. É espiritual, amém? Abrir a tua vida. Dizer: Senhor, eu estou disponível. Senhor, a visão do oleiro, ei, se for preciso, quebra, Senhor.
Isso é perigoso. Não, ó, se você não estiver disposto a passar pelo processo, não ora isso aí, que é perigoso. Você me quebra, Senhor, me refaça em tuas mãos como um vaso de... Rapaz, ele vai quebrar. Só que é lindo. Depois ele vai refazendo. É lindo, é lindo. Qual foi o primeiro texto que a gente leu? Eu sei que eu tenho mania de vir com muitos versículos. Mania de professor, né? Para quem não sabe, nós temos na nossa igreja uma escola de teologia revelada, onde nós temos como objetivo formar jovens ministros para o reino. E é mania. Acho que o pastor também dá bastante versículo, né? Agora também, o pastor lê muita Bíblia. A gente vem no culto para ler o quê? Não é a Bíblia? Deixa eu ler a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito. É um relacionamento. A chama quer arder em você novamente. Só que você precisa entender que você tem a responsabilidade todo dia colocar combustível, todo dia colocar lenha. Na prática, o que é isso, pastor? Voltar às disciplinas espirituais, voltar a orar, voltar a jejuar, ler a Bíblia. Coloca lá no teu quarto um som maravilhoso que adora a Deus, fica lá louvando, exaltando, cria uma atmosfera. Vem na igreja, tenha comunhão. Tudo isso é combustível para manter a chama acesa. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração. Podemos apagar um pouquinho as luzes. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só... Diga isso pra ele, diga. Cante isso, cante isso.